Fala galera, quem tá falando é o Arthur do canal Arthur Andrade e hoje a gente vai estar vendo o padrão de projeto Strategy e entender mais ou menos qual que é a ideia dele. A ideia do Strategy é criar dentro do teu código vários tipos de estratégia do que ele vai estar fazendo. Como assim? A ideia mais ou menos é que em um método teu que tu tem vários ifs e dentro desses ifs existem lógicas diferentes, algoritmos diferentes que são parecidos de certa forma, a gente vai pegar essa lógica e colocar numa classe só, para que a gente consiga ter uma manutenção melhor e ter um local único para ter a nossa lógica, a nossa regra de negócio. Então a gente vai estar pegando o que fica dentro de cada if, colocar numa classe diferente, e no nosso método, dentro da nossa outra classe que a gente estava usando, a gente vai ter uma interface genérica que a gente vai chamar e vai falar para ela, faz algo. E esse algo a gente vai estar passando por parâmetro e toda a lógica do negócio ela vai cuidar lá por trás com as classes que a gente vai estar criando. Então, para ter mais ou menos a ideia, eu vou fazer aqui como se a gente fosse criar uma calculadora. Então, vamos supor que a gente tem uma calculadora e essa calculadora, o que ela faz? Ela soma, né? Ela soma, ela vai subtrair e ela vai fazer, ela vai fazer multiplicação. Então, a gente vai ter um método que ele vai fazer uma operação. E vamos supor que a gente tem o nosso método lá e a gente vai fazer if soma, aí vai pegar A mais B. Se subtração, A menos B. Então, é claro que aqui é um exemplo muito simples e não teria necessidade de fazer algo do tipo. Mas imagina que numa situação real vai ser algo bem mais robusto. Então, para a gente implementar isso, a gente vai criar uma strategy que ela vai estar bem aqui. Nossa strategy. E o que ela vai fazer? Ela vai realizar uma operação. Então, a nossa strategy realiza operação. Não, ela calcula. Isso. Ela vai calcular algo. Tá difícil, hein? Calcula. Então, a nossa strategy ela vai estar calculando algo. E o que ela vai calcular? Isso a gente que vai passar para ela, dependendo do que a gente for fazer. Então, se a gente fosse somar, a gente calcula a soma. É mais ou menos assim. Então, eu vou aqui pro IntelliJ. Eu estou na classe main e a gente vai seguir mais ou menos essa ideia. Então, eu vou criar aqui um scanner para a gente fazer a entrada pelo terminal. Então, scanner recebe o scanner system.in e eu vou criar um textinho aqui para o usuário. Eu já fiz esse texto para não perder muito tempo. E aqui eu vou fazer um scanner.nextInt, que ele vai dizer qual é a opção que ele quer. Quando ele falar a opção, eu vou escrever para ele me dizer os dois números que vai fazer essa operação. Então, digite o primeiro número. E eu vou fazer mais um scanner.nextInt. Aí eu vou copiar essa linha para o segundo número. E esse scanner, eu vou ter uma variável opção, que vai receber a opção que ele escolheu. Eu vou ter a variável N1, que é o primeiro número, e a variável N2, que recebe o segundo número. Beleza? E aqui, numa situação normal, a gente faria o if
opção igual a 1, que é de soma, eu vou fazer N1 mais N2. Eu vou digitar no terminal N1 mais N2. Então, bora testar aqui só para mostrar que está funcionando. Então, eu vou colocar 1, 2 mais 2, 4, beleza? Agora, bora implementar a ideia de strategy. O que a gente precisaria fazer? A gente vai criar uma interface chamada strategy. Essa nossa interface, ela vai ter um método void que vai ser um calcula. Ela calcula algo e ela vai receber um inteiro n1 e um inteiro n2. Pronto, é isso. Para a gente usar a strategy, a gente precisa de uma classe chamada context. Essa classe ela é para dizer justamente qual é o contexto da nossa estratégia, para a gente conseguir manipular ela. Então, olha o que vai acontecer. A gente vai ter essa classe context. Eu vou colocar contexto. Então, o meu contexto ele vai ter como atributo uma strategy. Por quê? Porque aí ele que vai dizer, o nosso contexto vai pegar qual é a estratégia que a gente está querendo. A gente quer somar, a gente quer subtrair. E aí, dito isso, ele vai executar o nosso método de calcular. Então, dentro do contexto, eu vou ter um método public void também calcula strategy. Ó, vou colocar executa strategy. Vai estar executando ela. Eu vou pegar a nossa strategy, ponto calcula. Ele também vai ter como parâmetro um N1, N2, int N1, int N2. Beleza? E esse contexto, ele vai ter um construtor que vai estar recebendo a nossa estratégia. Então, calma lá. A gente está com ele aqui, beleza. Agora a gente vai criar nossas classes de estratégia. Então, eu vou criar aqui vou colocar em português esse. Eu estou bagunçado em português e inglês, mas não pode fazer isso, mas releva. Estratégia de soma. Beleza? E esse nosso estratégia de soma, ele vai implementar o nosso strategy. E aqui o IntelliJ vai reclamar, porque a gente tem que implementar o método dele. Ok? E aqui a gente dá uns cálculos. Aí aqui a gente vai fazer a nossa regra de negócio. Então eu vou colocar para escrever na tela N1 mais N2. Beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para as nossas outras operações. Então, estratégia de subtração, e ele vai fazer a mesma coisa, calcula algo, e a diferença é que ele vai subtrair. E agora eu vou de novo, estratégia de multiplicação. Beleza? Não. E aqui na multiplicação, eu vou multiplicar eles. Então a ideia é mais ou menos essa. Então a gente cria várias classes das nossas estratégias e agora aqui na nossa classe principal a gente vai implementar elas. Como? Eu vou ter aqui um contexto e quando eu for aqui no meu if, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu contexto e ele vai receber um new context, um novo contexto. E ele, ó, já estava o IntelliJ reclamando aqui que ele pede como parâmetro uma estratégia. Então, qual é a nossa estratégia na opção 1? É a nossa estratégia de soma. Então, aqui no nosso construtor, eu vou passar um new estratégia de soma e pronto. Agora eu venho aqui e faço contexto.execute strategy e eu passo meu N1 e o N2. E ele vai fazer a soma. Então eu já vou logo fazer para os outros, para a subtração.
caso for 2. Cadê subtração e de multiplicação? Estratégia de multiplicação. E eu vou fazer um if opção igual a 4. Eu vou dar um system.exit status 0. E eu vou colocar isso, acho que eu vou colocar isso aqui dentro de um while para a gente conseguir ficar testando. Bora ver se vai rolar legal. Colocar assim. E eu vou colocar a nossa opção. Deixa eu puxar ela para cá. Beleza. A opção foi diferente de 4. E aqui, cadê? Então, eu coloquei aqui a opção diferente de 4. Esse if, eu vou ter que puxar ele aqui para cima logo depois que ele escolhe. E aí ele vai encerrar o sistema. Então, para testar aqui, bora ver. Soma 1, vou passar 2, mais 2, 4. Agora de novo subtração, bora ver. 2 menos 5, menos 3. Agora a multiplicação, 5 vezes 2 dá 10. E 4 para sair. Então, a ideia de strategy é basicamente essa. E coisas simples assim parece não fazer muito sentido, parece meio desnecessário, quer dizer, a gente criou 5 classes aqui, 4 classes de uma interface para fazer só uma subtração e multiplicação, mas em coisas mais robustas faz muito mais sentido, fica muito mais limpo o código. Então é isso aí, valeu galera.